Obrigado. Salve, galera! Estamos começando aqui mais uma entrevista especial aqui no canal e mais uma vez tenho o prazer de trazer os meninos da Jotun Raivoso em mais um empreendimento e mais um jogo bacana que eles estão desenvolvendo. E o jogo da vez é Jogos de Campinho. Nós vamos hoje entender o que se passa por trás desse título e o que se passa na cabeça desses dois aí que estão compartilhando tela comigo no desenvolvimento deste jogo. E antes de começarmos a falar do jogo propriamente dito, vamos às apresentações. Wesley, dá um oi pra galera e fala quem tu és. Oi, galera! Antes de falar aqui mais uma vez aqui do Tio Lele, Wesley, Rodrigo, eu quero agradecer, na verdade, duas vezes, agradecer por duas situações. A primeira foi o seu programa, como é que é? O Roda da Semana, como é que é? Giro da Semana. Giro da Semana, que você falou sobre você, a Bia, o Geliard e o Lucas. O Lucas, ele é onipresente, né? Ele tá em tudo. Daqui a pouco ele invade aqui também. Eu tava até com outro nome lá naquele dia. Eu falei assim, o que o Lucas tá fazendo ali? Tem outro nome, velho. Aí brotou no lugar. Mudou de identidade e tal. Ele tava lá. Foi mesmo. Mas e nos pegou de surpresa, uma surpresa deveras agradável e foi totalmente espontâneo. Eu não sabia que vocês iam falar a respeito dos Jogos de Campinho. Muito obrigado, cara. E eu falei contigo pessoalmente e eu acredito que vale a pena eu tornar público a minha opinião que eu tenho a respeito, que é você, Rodrigo, você auxilia demais a cena, cara. Muito obrigado, viu? Ó, vai um beijo aqui pra você. Tem uma galera mesmo que ajuda. O Lucas mesmo, ele é um cara bem interativo, bem engajado no movimento, né? E assim, você também, Rodrigo, você ajuda demais, cara, com esses programas, com essas falas e com o que você faz. Muito obrigado mesmo, meu irmão. Valeu mesmo. Ficamos muito felizes, tá? Principalmente porque foi algo espontâneo. A gente não pediu, né, pra você fazer. E o que denota que de fato vocês têm interesse pelo produto. Muito obrigado mesmo. E o segundo agradecimento é estar mais uma vez aqui na sua casa, aqui no Hagabash, no canal do Hagabash. E muito obrigado pela sua oportunidade da gente falar sobre os Jogos de Campinho. E respondendo a sua pergunta, meu nome é Wesley Alves, sou escritor junto com este daqui, não sei para onde ele está, o Marcos Vinícius, ele está aqui. O Marcos Vinícius, o Baikal, o Lobo Baikal, a gente escreve junto aí há um tempo, a gente é amigo já, não é há anos, mas há décadas, tanto que nos bastidores a gente estava brigando aqui, porque amigos brigam, né? E assim, eu tenho essa oportunidade de dividir com o Marcos a responsabilidade de escrever para a Jotun Raivoso. Então é isso aí, o Tio Lele é esse aí. Olha, antes de eu passar pro Marcos, tu acabaste de me dar uma surpresa agora. Não é Jotun, é Jotun. Na verdade, a pronúncia varia. Jotun Raivoso seria se você pronunciar igual a palavra Jotun pronunciada com os nórdicos lá, os originais. Jotun Raivoso, como ela é a maior parte do tempo falada, inclusive por mim mesmo, que costumo falar errado mesmo. Mas a Jotun Raivoso tem uns caras que veem o nome, Jotun, então Jotun que é, né? Branco, se for falar igual eles falam mesmo, no plural vira Jot, né? E não mais Jotun, né? Não fica Jotuns. Mas se você quiser falar com uma boa apropriação do nome, já que virou um nome local aqui, dá pra chamar Jotun e nós de Jotuns. O fato é que Jotun ou Jotun, porque J e I são primos separados ali no berço, e primos, né? Então, tem isso. Mas era só isso que você queria ter. Quem me chamou a atenção a respeito disso foi o Thiago Iungues, lá do Coisinha Verde, que ele falou assim: meu sobrenome não é Jungues, é Iungues. Eu falei, verdade. Aí ele, e Jotun também, tá? Assim como... Por autodeterminação de terceiros. Assim como Mjolnir ou então Red Sonja, né?
Show. Então, com a devida explicação, eu vou me voltar para Jotun Raivoso. Tanto faz, fica à vontade. Não se Beleza. importa com isso, não. Manda o Jotun aí, não tem problema não. E, dando o momento, Marcos, te apresenta. Bom, então, como você está falando, a gente queria apontar também outra coisa daquele programa, né? Que eu achei interessante um feedback que a gente pode falar mais na entrevista, de aquela parte espontânea que vocês fizeram de quem é você nos jogos de campinho. Eu achei interessante, a gente podia ter uma versão demais. disso aqui entre nós três depois. Boa. Ele ficou com Ou então, inveja. já que a gente está fazendo a apresentação, dá até para falar, né? Ele ficou com inveja, Rodrigo. Não fiquei com inveja, eu achei interessante a dinâmica, entendeu? Foi muito, tô brincando. Mas eu achei interessante também porque tem uma coisa que foi, no caso, né, eu recomendo o pessoal assistir o programa, quem não viu ainda, né? O Giliar falou assim, eu era ninguém no jogo de campinho. Eu era aquele menino que era dono da bola e fugia com a bola, os outros não podiam jogar porque não podia ficar com ela. E exatamente, eu conhecia esse tipo de ser, só que a maioria dos donos de bola que eu conhecia, eles eram mais sagazes em usar a bola como ferramenta de manipulação das crianças. Mas eu lembro das duas coisas, de a pessoa tentar falar assim, eu vou arrumar uma bola para eu ser o dono da bola e poder garantir a participação, e de um outro rapaz, que ele não era exatamente nem o primeiro a ser escolhido, mas ele raramente era, não era o último também, mas ele ficava ali, né? Aquele, não é um ômega, mas ele tá quase lá, né? E ele teve uma campanha para conseguir uma bola e para conseguir fazer isso. Mas quando ele conseguiu a bola, os meninos mais velhos, de fato, basicamente tomavam a bola dele e ele tinha que pegar a bola e sair correndo com ela para poder exercer o seu poder de dono da bola. Então, essas histórias são legais demais, essas histórias nostálgicas. Mas é uma coisa interessante, porque apesar do jogo de campinho envolver campinho, literalmente a gente não tá fazendo ali jogos de competição coletiva, né? Que são jogo de bola, jogo de queimada, etc. Tipicamente, porque a ideia é um jogo solo, a princípio, né? Então a gente não tá com uma versão de equipes, a gente pode até fazer uma segunda versão, né, de jogos de campinho em equipes, mas essas competições são solo no sentido de cada competidor tá disputando elas sozinho. São disputas competitivas, não exatamente em equipe. As equipes existem pelas ruas e tal, a gente vai explicar melhor isso aí. Mas é uma experiência interessante de campinho, isso aí até é um ponto legal a cobrir. Mas, enfim, falando sobre o autor, Marcos Baikal, não o jogador de campinho, eu, como o Wesley falou, escrevo aqui com ele na Jotun Raivoso. Meu trabalho, em geral, envolve coisas de escrever também e tudo mais. A partir tanto de história quanto de direito com trabalho. E linguagens, outras coisas assim, também sempre me viro para essas coisas. E, além do mais, eu jogo e principalmente crio bastante coisa de RPG para jogar. Né? Então, independente de estar fazendo livro, eu fiz inúmeros materiais para os meus amigos mesmo jogarem comigo. Eu até mesmo, às vezes, eu já fiz sob encomenda para alguém que queria narrar alguma coisa, aí fui lá e fiz alguma regra sob medida para ele poder usar, ou coisa assim. Então, essa prática é bastante familiar e a gente profissionalizou ela aqui no meio da pandemia, nessa confusão danada que a gente está virando. Depois a gente já está trabalhando alguns tempos juntos já também. Já depois de velho, já há muito tempo, na divulgação dos jogos, num trabalho com algumas escolas, umas coisas assim. E nós dois temos essa veia meio educadora, né? Então a gente enxerga muito potencial no RPG como forma de desenvolver o potencial das outras pessoas, das pessoas que jogam. Então sempre que eu jogo com gente nova, mais do que eu jogando com gente velha, gente que tinha que ser modificado pela RPG para desenvolver, já modificou. Então, quem é da minha geração e joga RPG desde muito tempo, e já tiveram esses benefícios dele. Agora você joga com gente com 18 anos, com 16, com 20, estão ali no início da faculdade, final da escola e tudo mais. Essas pessoas todas não têm ainda muita experiência com RPG e o potencial modificador que esse jogo pode trazer para a experiência de vida delas. Então eu sempre tento trabalhar ali, olha, você tem a oportunidade de falar com uma pessoa que, um jovem hoje em dia não sai por aí falando com estranhos, ele não tem uma experiência de trabalho na rua e tudo mais. Então o RPG te permite você falar com N pessoas falando só com um cara que você conhece, que é o narrador.
Então eu sempre tento fazer um cenário e um jogo que as pessoas falam com muitas outras pessoas e interagem com todo um universo e tudo mais. No livro a gente tem uma experiência diferente, que a gente traz isso já numa fórmula pronta para leitura. Então uma coisa que eu acho que a gente consegue fazer bem diferente, eu e o Wesley, no nosso livro, é um livro que conversa com você. Então talvez não seja o livro melhor de regras ou de mais concisão de todas as coisas que pode se ter em RPG, mas ele é bastante único na forma de que é um livro que conversa com o público. A gente sempre tem esse jeito de escrever, conversando com a pessoa, convidando ela a estar escutando a gente enquanto a gente fala sobre essa brincadeira que a gente está propondo. Ô, Rodrigo, você percebeu? Você percebeu esse jabá de oportunidade aí do Marcos? Ele já mandou um aí, ó. Você que quer me contratar para escrever a sua aventura, entre em contato com o Marcos Eu não falei isso, mas a gente estava esperando uma ideia envolvendo alguma coisa disso aí. A gente pode falar disso talvez no final. Você está precisando da sua aventura aí, para qualquer sistema, que o Marcos é um grande conhecedor. Agora falando sério, tá, gente? O Marcos conhece inúmeros sistemas, tá? E ele é um cara muito criativo. E se você quiser uma aventurazinha aí, ó, Marcos, pode escrever, viu? Marcos é pau pra toda obra. Toma esse jabá de oportunidade. Eu sou jabá de oportunidade, né? Tá esperando e escuta aquela sacola de moeda batendo na orelha da pessoa, assim. Boa. Quando ela vira de costas. Vamos agora mergulhar de cabeça no ambiente dos jogos de campinho, pois eu irei agora ler para vocês o Batizado. Ao final dos meses de setembro, o ocaso ganha as mais diversas cores e formas. Ligadas por linhas resistentes e invisíveis, as mais de 30 pipas manobram e alegram soberbas o céu infinito. Serginho, um dos grandes campeões aposentados, também está presente naquele ritual. Não somente ele, como seus pais, vizinhos e os competidores do ano. Os últimos raios de sol logo se extinguirão. É chegada a hora. Um por um, os fios são estourados de propósito por seus donos, deixando as pipas voarem livres, sem amarras, sem ordem ou manobras. É realizado o batizado das pipas e, desta forma, tem-se início a 100ª edição dos Jogos de Campinho. Evento esse mais esperado por todo o bairro. Ainda mais para você, já que será sua primeira participação. Fruto de preparos com afinco, também pudera, os últimos pódios foram revezados entre as crianças grandalhonas da Rua 3 e os espertos e trapaceiros da Rua 2. Você é o representante da Rua 7 e o último campeão dessa foi o seu irmão, Serginho, há 8 anos. Ele foi campeão durante os 4 anos em que pôde competir, levando a glória à sua rua. Depois de sua aposentadoria dos jogos, vocês nunca mais despontaram. E essa é a edição de número 100. Vai entrar para a história. Você conseguiu se classificar para todas as 10 modalidades. Um fato raro, a não ser pelo seu irmão, é claro. Todo mundo conta contigo e te observa. Vai ser difícil. A pressão pesa ainda mais sobre seus ombros. O coração palpita de ansiedade e preocupação. Mas você se esquece de tudo isso. O último raio solar se extingue. A última pipa também. Todas elas foram morar juntas com todos os pensamentos preocupantes e ansiosos. Este, acabei de ler para vocês, é o Batizado, presente no material beta disponibilizado para Yotun Raivoso para vocês apreciarem a proposta de jogo. E, para começar destrinchando as curiosidades em torno dessa proposta, pergunto a Wesley. Wesley, o que inspirou os Jogos de Campinho e por que esse nome? Pois é. Primeiro adendo aí, tá? Eu percebi um verbo que eu vou modificar esse verbo aí. Eu vou falar com o Marcos pra gente modificar esse verbo, que é o verbo estourar. Na verdade, a gente vai modificar para pocar, porque é como a gente fala aqui no Espírito Santo. As linhas pocam.
Tô brincando. Aqui a gente é bem bairrista aqui. Mas assim, a inspiração desse jogo, como eu venho falando em algumas oportunidades, é que nós, enquanto escritores, nós temos sempre essa. Peraí, só um instantinho. Uhum. A gente sempre tem essa vontade de escrever, não é? Sempre quando passa alguma coisa pela rua, ou então uma experiência que nós tivemos, aquilo nos dá o interesse de escrever. Claro que nem sempre dá, ou então a ideia ela se torna uma boa ideia, não é? Os Jogos de Campeão ele não foi diferente. Uma outra característica também de minha pessoa é escrever muitas vezes para mim. Eu tenho, as minhas inspirações são todas aquelas que moram aqui na minha cabeça, não é? Assim, eu quero escrever para mim, eu quero tirar da cachola aqui aquelas ideias, e muitas vezes, metaforicamente, são autobiografias, não é? Eu falei certa vez com o Marcos, eu disse, o Resistência aqui é autobiográfico. Aí ele me corrigiu, você é calango? É uma metáfora, é metafórico, gente. Mas assim, o que eu quero dizer é, os Jogos de Campeão não foi diferente. Estava eu de férias agora em 2021 e passeando com minha filha, essa que tá chorando aí. E nós estávamos passeando e tinha uns meninos aqui no morro, onde que eu moro, soltando pipa. E o bairro que eu moro é um pouco mais afastado da cidade, não é? Então, assim, mantém-se algumas tradições algumas tradições que já se perderam na maioria dos centros, né? Daí eles estavam soltando pipa, e eu lembrei que o batizado, eu lembrei da minha época de soltar pipa. O batizado mesmo era no final daquela temporada de pipas, né? Porque, como sabem, as brincadeiras elas funcionam por temporadas. Não que segue um cronograma específico, não é? Mas assim, acabou a época de vento, ou então vai começar a época de chuva, não se solta mais pipa, agora a gente vai para uma outra atividade. E assim vai. É espontâneo, essas atividades meio que elas se repetem, há um ciclo nesse sentido. E daí eu lembrei que nessa época a gente fazia o seguinte: agora no final de setembro, que é quando acontece o final da época de vento e começa as chuvas, a gente soltava mesmo, a gente pocava os fios da pipa e deixava elas ir embora. E eu lembrei daquele, e era bem legal. Tudo bem que a gente sujava bastante a cidade, né? Mas licença poética à parte, a gente pegava as pipas que a gente tinha brincado na temporada, esticava elas, soltava elas e pocava a linha e deixava elas irem embora. Esse era o tal do batizado. Eu lembrei disso, cheguei em casa e a Foice falou assim: gente, eu vou escrever um RPG solo aqui sobre soltar pipa, né? Eu tava muito na hype do Thiago Alves, que é um cara que escreve muito RPG solo. 8-bit, por exemplo, é uma boa indicação aí para quem quer conhecer esse ambiente, essa cena. Daí eu escrevi um pouquinho sobre pipa, cheguei e mostrei pra mulher, falei assim: olha aqui, que legal, tal, se você quiser jogar, emular um jogo de pipa, como é que funciona, tudo mais, jogamos, brincamos ali. Aí ela falou assim: por que você não faz de pular corda? Eu falei: legal, dá uma ideia. Aí ela pegou e falou assim: olha, por que você não faz baseado naquela brincadeira, né? Os senhoras e senhores, põe a mão no chão, senhoras e senhores, não sei o que lá, pula de um pé só, não sei o que. Aí eu falei: pô, legal. Eu peguei aquela música e transformei ela num jogo. Aí eu pensei: pô, já tenho pipa, agora eu tenho pula corda. Bom, vou fazer várias agora. Aí mandei pro Marcos, aí a gente tava meio hypado no momento das Olimpíadas. Eu falei: pô, vamos fazer um jogo, essa pegada aí de Olimpíadas e tudo mais. Aí foi nascendo a brincadeira, não é? Dos jogos de campinho. Tanto que, pra você ver como que as coisas são muito pessoais, né?
a brincadeira do pula-corda ainda assim se segue como minha esposa pediu, cantando a música, não é? Tanto que o teaser que tem ali no nosso canal do YouTube sobre os jogos de campinho. Então, gente, dá uma olhadinha lá, jogos de campinho, só colocar Jotun Raivoso, jogos de campinho, lá no YouTube, que vocês vão ver o teaserzinho, a apresentaçãozinha dos jogos de campinho é a música do Senhoras e Senhores, em homenagem à minha esposa. Para você ter uma ideia, Serginho é o nome do meu irmão, e ele era muito bom. Ele era muito bom em pipa, ele fazia muita pipa, ele tinha as manhas de construir, manufaturar as pipas e vender. Então a gente tirava uma graninha, a gente vendia as pipas, e ele era muito esperto, ele jogava muito, ele soltava muito bem as pipas. Aí, por isso, e tem várias outras nuances assim particulares, não é? Que remete à minha própria vivência, não é? E daí, eu passei para o Marcos. Na verdade, o nome inicial era Olimpíadas Internacionais da Rua de Cima. Aí não ficou muito bem. Não ficou legal, a gente conversou, era muito grande, não era muito vendável. Fizemos brainstorming aqui, discutimos tudo mais. Aí chegou em jogos de campinho, e não jogos do campinho, mas jogos de campinho, que nada mais é uma alusão a jogos de verão, jogos de inverno e jogos de campinho. É mais ou menos essa pegada. Tanto que os jogos de campinho, ele segue muito uma simulação às próprias Olimpíadas, né? Em vários aspectos, mas aí essa parte eu vou deixar para o Marquinhos falar. Bom, o Wesley falou parte da inspiração praticamente toda ali. Como você pode ver, ele transpôs essa inspiração para dentro da narrativa que ele escreveu desse conto. Tem mais de alguns aqui, no mesmo princípio que a gente fez na Residência Glock. Os contos vão permeando o livro, mas nesse livro a gente está fazendo um pouco diferente. Que uma vez que eu li o primeiro conto do Wesley, eu falei assim, o Wesley, no princípio, estava escrevendo e tal, eu falei assim, Wesley, já que é um jogo solo e que tem essa história, você está dando um papel pro cara, né? Seria interessante que ele tivesse dinâmica com os personagens das diferentes ruas. E aquela pegada aquelas emoções, aquele subjetivismo típico pré-adolescente que estava dentro da narrativa, eu falei, isso é terreno fértil para você escrever literatura mesmo, né? Textos literários. E a gente então começou a conceber uma espécie de história que vai andando de acordo com as suas decisões na história e os jogos que vão acontecendo. E então a gente basicamente fez uma coisa assim: o que aconteceria se o protagonista dessa história infanto-juvenil fosse um vencedor? O que aconteceria se ele fosse um perdedor? O que aconteceria se ele fosse uma pessoa que decide fazer isso ou aquilo durante a história, né? E baseado nesse princípio, a gente pega esse personagem anônimo e cria um texto ali dentro. Aí ele falou assim, gostei da ideia, mas eu não sei como é que faz. Aí eu comecei a colocar para ele diagrama de como é que essa coisa ia acontecendo, e a gente então bolou uma segunda etapa lúdica do livro, que é uma coisa você fazer vários mini-jogos. Então ele fez um jogo primeiro de pipa, depois a gente foi começando a bolar os outros. Aí são vários mini-jogos, né, por assim dizer, que você pode jogar sozinho e representam esses jogos analógicos ali de crianças nas ruas e tudo mais. E a outra coisa é uma aventura que você tem enquanto lê e joga ao mesmo tempo. Você vai lendo e vai tendo essa história que vai se revelando para você através disso. Então a gente criou camadas, por assim dizer, diferente das camadas que a gente fez no outro livro, que elas são conforme você joga um RPG tradicional. Nesse aqui é tudo menos um RPG tradicional, na medida em que você não tem narrador, você não tem combate, você não tem uma série de coisas que são típicas do RPG tradicional, mas você tem camadas e diferentes formas de experimentar o entretenimento que a gente está propondo aqui. Isso é assim, e modéstia à parte,
modéstia à parte, como o Marcos bem disse, os jogos de campinho, ele tangenciou e meio que saiu do percurso do que você encontra em RPG solo, quando ele deu essa ideia que eu achei, particularmente, eu achei muito boa, essa interação entre o jogador, os personagens, e eu achei a ideia do Marcos muito boa porque você interage. O jogador, o personagem que você cria interage com os NPC e depende como você sai, né? O resultado da sua competição influencia no decorrer da história. E daí, eu conversando com o Marcos, eu falei assim, Marcos, não é mais um RPG solo. A experiência ela se expandiu ao ponto de que isso daqui é um livro interativo. Então o livro interativo, o RPG solo está dentro do universo de livro interativo, sabe? E tem outras mecânicas também que a gente foi criando para dar arcabouço e ferramentas para essa interação. Tanto que uma das coisas que a gente está propondo, que depois a gente vai falar na frente lá, é o almanaque, não é? Que você tem ali, você vai brincar uns passatempos e pode pintar e vários outros joguinhos que, assim, eu sou neuropsicopedagogo, eu trabalho nessa parte, então são jogos totalmente lúdicos, pedagógicos, educativos e mesclados a nossa experiência. Então, dando a carteirada aqui, eu enquanto pedagogo aqui, a gente está pensando em criar todos esses, e o Marcos também, ele é ligado à educação, a gente está pensando em todas essas atividades, todas as atividades serem muito lúdicas, né? Então, assim, a ideia do livro, ele ficou tão além do inicial que a gente resolveu mudar, tanto que a gente não fala que é um RPG solo, não é? Não menosprezando, não é isso, né? Porque o nosso oferecimento, ele está bem maior do que os RPG solo convencionais, né? Tanto que a gente está vendendo ele enquanto livro interativo. Entendi. Tu já acabaste já adentrando na minha segunda pergunta, mas então eu vou aproveitar para destrinchar um pouco mais. Mas aí eu vou perguntar pro Marcos. Marcos, já foi dito aqui que tem uma semelhança com o uso do RPG solo. Como foi dito também, foi a proposta inicial, mas já se viu que extrapolou ao RPG solo. Como vocês estão interpretando esse formato, que é basicamente o sistema do jogo, de tal forma que a pessoa consiga jogar não só como indivíduo, porque até como o Wesley falou ainda agora, se tem a pretensão até coletivamente jogar. Como é que vocês estão enxergando o desenvolvimento desse sistema? Ok. Então, o princípio é o seguinte, o ponto de partida são os minijogos. Os minijogos, eles são criados de forma que você pode jogar sozinho ou em grupo. Isso em qualquer momento. Então você pode falar assim, independente da ordem das Olimpíadas, se você quiser falar assim, eu quero jogar pipa no papel, né? Eu quero fazer uma partida de peteca com a minha família aqui, etc. Você consegue fazer isso com as regras de jogo, entendeu? Então você tem as regras de jogo, cada um pega um personagem, já tem os personagens prontos, né? A Rebeca, o Carminho, etc. Você pega eles e cada um distribui um personagem na mão, não precisa nem criar. Você só pega um personagem para dar as estatísticas de princípio e você joga com ele. Então isso é independente, tanto da parte de RPG, você pode estar jogando com uma pessoa que nunca jogou RPG na vida, não precisa explicar sobre interpretação, sobre narrativa, etc. Você só precisa falar, olha, isso é um jogo de peteca, isso aqui é um jogo de pipa, e você quais são as regras do jogo em si, entendeu? Então isso é um primeiro aspecto. Então isso pode ser feito dessa forma. A segunda coisa que tem, e que ainda é essencialmente acreditado ao RPG Solo, aqui é o seguinte: você cria um personagem, você tem a forma de aprimorar o desenvolvimento desse personagem, né? Melhorar as habilidades dele, subir o nível dele.
E você pode fazer com que, por exemplo, eu comecei o 100ª temporada, depois eu quero jogar a 100ª até os 4 anos completos que o meu personagem pode competir para fazer uma história nele. Só que aí o livro interativo não vai te levar por todas essas partes. Então, nessa parte você pode utilizar um oráculo, se você utiliza um RPG solo da sua escolha, por assim dizer, né? Porque tem diferentes oráculos por aí, que são aquelas coisas de par ou ímpar, 5 a 10, das 6 a 10 uma coisa, uma 5 a outra, 10 a 10, ou jogar 2d6 e tentar olhar ali do 7 para baixo, do 10 para cima, aquela coisa, o oráculo que te convier mais à parte. A gente vai falar um pouco sobre RPG solo no livro, mas o nosso objetivo não é te ensinar a jogar RPG solo com esse material em si. A gente simplesmente faz os minijogos, permite que você utilize eles com o seu personagem ou um conjunto de personagens, se você preferir. Uma outra coisa que a gente propõe é justamente, em vez de você jogar só com um rapaz da rua de 7, um jogador vai pegar o da rua 7, o outro vai pegar uma das outras ruas e vocês vão competir ao longo desse jogo de campinho inteiro. E o que vocês fazem na interação, de preferência, você já fez um dos jogadores fez pelo menos uma experiência inteira do livro, porque aí ele pode então modular o que vai acontecendo com base nos seus próprios personagens. Mas a experiência primária é uma experiência legado, ou seja, você joga uma vez o livro e tem, entre aspas, aquele caminho revelado. Você pode jogar de novo e revelar outros caminhos, seja porque você teve performances diferentes na competição, seja porque você tomou outras decisões no momento em que você tinha a opção de tomar uma decisão na narrativa, entendeu? Então a gente cria múltiplas experiências. A experiência primária, a experiência do jogador sozinho, com o livro, lendo os capítulos, chegando na competição, jogando a competição, marcando os resultados, chegando nos pontos de entroncamento, tomando as decisões, evoluindo a história, chegando ao final, com um certo final. Aí ele pode jogar de novo, outra vez, etc. É um jogo que você pode ter ao longo de uma semana, por exemplo. Você está de férias, você está lá numa praia, num campo, coisa assim, e você fala assim, vou jogar um pouquinho cada dia, numa hora. Beleza. Agora, suponha que você não esteja sozinho, que você esteja acompanhado, você pode fazer um segundo competidor da Rua 7, você pode fazer distribuir os personagens, etc., e modular a história de uma forma diferente. Mas, como eu falei, fica mais fácil você fazer isso se você já tiver tido a sua primeira experiência. Então a gente faz algumas sugestões sendo ao longo do livro um principal, que ainda assim não tem um caminho só. Você, através desse curso, pode ter diferentes experiências, né? E, além de tudo, 10 jogos no meio do caminho. Eu achei interessante que, enquanto o Marco estava dizendo, né? Olha, a gente, digamos assim, imagine a cena, né? A família, vamos brincar aqui de pipa, então a gente vai emular um jogo de pipa e vamos aqui rolar um dado, né? Pra gente poder brincar de pipa. Não é melhor pegar a pipa e eu brincar? Falei numa hipótese. Deixa eu terminar meu raciocínio, menino. Então, a ideia do jogo é justamente essa. A ideia do jogo é justamente essa. É resgatar brincadeiras, muito desses jogos e brincadeiras que a galera hoje tá muito no aplicativo, tá muito dentro de casa. Interceptando o negócio, a ideia mais ou menos é a seguinte: você tá lá jogando peteca bidimensional de dados, e aí você fala assim, pô, não seria mais legal brincar com a peteca de verdade? Aí você larga o jogo e vai brincar com a peteca de verdade. Esse é o nosso objetivo. A ideia é fazer um jogo que seja divertido, mas que ele te dê a impressão de que é mais divertido jogar na prática. E que, ao contrário de um RPG que você, sei lá, mata o dragão, que você invade computadores, e não sei o que. Invade de computador teoricamente é possível, mas não do modo Matrix da coisa, né? Você não faz aquela coisa cyberpunk de fazer plugar em realidade virtual, etc e tal. Então, em vez de você um jogo que te leva para um universo impossível, ele te leva para um universo completamente possível. E que, se você quiser, você pode alternar ali e tal. Mas, sei lá, é um dia de chuva, ou então você tá vendo aquilo ali, ainda não brotou a ideia
de fazer a sua própria pipa, de fazer a sua corrida de lata, você pode muito bem jogar ele aqui. Mas a ideia, uma das coisas, uns efeitos colaterais pretendidos, é provocar naquela pessoa que está jogando a iniciativa de, talvez seja legal jogar isso aqui com algumas pessoas de prática. Na real. Exatamente. Tanto que a gente deixa bem claro lá, larga esse livro e vai brincar na rua, menino. Tanto que nessa parte da interação, nessa parte da interação do livro, né, que eu estava citando, a gente tem algumas partes lá que ensina a fazer aquelas brincadeiras. Ensina a construir uma petequinha, ensina a fazer uma pipa, ensina a fazer um pé de lata, que são brincadeiras muito simples de serem produzidas, são brinquedos muito simples de serem produzidos. Então o nosso intuito, como o Marcos bem disse, o efeito colateral é esse mesmo. Você, poxa, por que eu tô brincando aqui dentro de casa se eu posso ir lá pra rua? Eu vou largar esse livro pra lá e vou brincar. Então, você tá no caminho certo. É basicamente isso. É uma proposta bem interessante. Mas olha, Obrigado. Isso demanda alguma interação com o público, né? Tipo, se o público vai conseguir entender a proposta e, naturalmente, como vocês estão numa versão beta, vocês ainda estão aparando arestas para colocar o formato um pouco mais redondo e acessível para quem for manuseá-lo. Aí cabe aqui a minha pergunta a ti, Marcos, novamente. Quando o público quiser ajudar nessa fase da versão beta, o que eles podem fazer para ajudar vocês? Bom, a princípio só conversar sobre o material beta, como vocês conversaram no seu programa aqui no Giro, já ajuda bastante, porque a gente pega as impressões das pessoas, inclusive uma coisa que eu estava conversando com ela, tipo assim, os jogos de campinho, na nossa memória afetiva, é sempre uma coisa positiva. Agora, você tem aspectos que, por exemplo, assim, você fala, eu vou descartar a experiência do pessoal que fica no aplicativo como necessariamente pejorativa ou negativa ou pior. Eu não acho exatamente a atitude mais certa, mas você tem diferentes impressões sobre esses jogos e tudo mais, e que é interessante a gente capturar isso, tanto para trazer essas nuances para dentro do jogo, quanto para saber, ok, o que a gente pode incluir, o que a gente deveria endereçar aqui e tudo mais. Então a gente quer conversar sobre a criação, por isso que a gente fez o beta, e por isso que a gente tem sempre essa postura aberta para falar com o pessoal. A gente vai nos podcasts do pessoal que fala sobre RPG, etc. A gente quer conversar, falar a ideia e conversar de volta com o pessoal. Então a gente vai eventualmente fazer o financiamento coletivo aqui, e do financiamento coletivo o pessoal que estiver apoiando vai ter acesso direto para a gente poder conversar com a gente direto. Mas qualquer pessoa que viu o material, que viu a gente falando sobre isso, pode procurar nas redes sociais, né? Ou diretamente no nosso e-mail, jraivoso@gmail.com, para falar, olha, eu achei isso aqui interessante, eu vi isso aqui no beta, eu quero falar isso aqui. Mais adiante, mais perto, quando a gente vai, vamos dizer assim, com o alpha, né? Saindo do beta para o alpha, né? A versão já mais recortada e, vamos dizer assim, ainda limitada, não pronta, mas mais endereçadas a alguns aspectos do livro e da mecânica de livro interativo dele, a gente vai disponibilizar ele de novo e vai criar um grupo de trabalho e a gente vai convidar as pessoas que estão interessadas em colaborar diretamente, não só participar, encher no grupo, tá dentro, mas propriamente servir no playtest, no jogo, a gente convidar para poder participar de algumas experiências de teste conosco, tanto da forma coletiva de jogo, quanto falar assim, olha, eu queria que vocês testassem isso e me reportassem aqui no grupo como é que vocês jogaram solo, isso com o material que a gente disponibilizou. Então a gente vai rodar esse teste ali na véspera do financiamento coletivo sair, então, a gente vai fazer esse lançamento desse grupo, e ao longo do financiamento coletivo a gente vai continuar tocando com esse grupo, refinando, apurando o máximo possível o jogo, para que, como eu falei, um dos objetivos centrais é que esses mini-jogos sejam divertidos de jogar. Então é como se fosse um jogo de tabuleiro, em regra, em essência, entendeu? Então ele é um jogo que você tem um conjunto de regras, a ideia é... Tipo, na RPG muitas das vezes você tem aquela coisa assim, eu tenho uma ideia, eu quero ver se dá certo e tal, isso é muito legal, mas não funciona assim, sempre
tão bem na experiência solo, porque fica sempre um 70-30, 50-50. Não tem aquele papel do narrador que fala assim, isso é 5% de chance, isso é 10% de chance, que dá aquela moderada no grau de loucura da sua ideia, ou de quão bem alocada ela e aumenta a chance de sucesso. Então, como não tem isso, a gente está tentando criar um sistema que dá essa possibilidade de entretenimento, e que tanto na forma 100% sozinho, quanto na forma entre, sei lá, até 7 jogadores, né, ela possa funcionar de maneira regular e divertida. Então, para a gente conseguir desenvolver isso, a gente vai ter trabalhando essa atividade em grupo, né? Discord, WhatsApp. Tem o nosso Discord também, né? Que é interessante talvez colocar na inscrição. Mas tem tudo no nosso Linktree lá no site jotunraivoso.com.br. Então você pode achar a gente no Discord, pode achar nas mídias sociais, pode achar no e-mail, falar com a gente, gostei dessa ideia, ou então eu acho que pode ser um pouco diferente nisso, etc. Você pode incorporar esse elemento, enfim, crítica, sugestão que você tiver, você pode direcionar para a gente a qualquer momento, mas a gente vai ter um grupo de trabalho um pouco antes do lançamento, até o final do livro estar pronto, discutindo com o pessoal, fazendo playtests, jogando junto, captando depoimentos de como é que foram as experiências. E a gente já fez alguns playtests entre nós, né? A gente vai expandir isso para o grupo. E também a próprios depoimentos que a gente pode pegar, incorporar nos personagens, porque, como eu falei, é um livro interativo, então tem a parte de narrativa, né? A gente tem literatura que a gente já viu, a gente tem experiência de vida que viveu, e a gente pode agregar sempre com mais experiências, né? Por isso que eu falei que era até interessante aquela que você teve lá, algumas conversas que a gente já teve com algumas outras pessoas, né? E então a gente vai incorporar o máximo possível, porque a gente gosta disso nas nossas criações, de fazer ela aproveitando que a gente está criando pequeno, né? Criando não dos nossos estúdios lá em locais distantes e remotos, a gente está criando próximo do grupo, então a gente tem que aproveitar o máximo possível de feedback dentro da criação para fazer alguma coisa que ressoa com o público. Isso, e nós tivemos boas experiências na realização do Resistência Glork, e estamos recebendo com o Chover e Relampear, né, que é um outro livro que está em produção, e esse feedback, essa crítica nos está sendo muito positiva na criação do Chover e Relampear. No Resistência Glork foi fundamental, tanto que o Resistência Glork ele era um livro para ser de 160 páginas. Quando nós abrimos para consulta, houve tanta crítica, tantas indicações, que ele se tornou um livro de 240 páginas. Tudo isso basicamente por indicação do público. O Chover e Relampear, por ser um livro que trata de cultura religiosa, e tanto Marcos quanto eu não praticamos a Umbanda, está sendo muito gratificante a conversa com os próprios praticantes. Então, assim, a participação do público é muito importante, tanto no marketing, tanto na divulgação, na publicidade, tudo nesse parâmetro, né, tudo nesse sentido, quanto também na própria criação. Evidente que os jogos eles já estão escritos. Todos os 10 jogos, a mecânica está já basicamente escrita, né? Eu escrevi, mas o Marcos, que ele é o cara das mecânicas e das sistematizações, ele está revisando, a gente está playtestando, e estamos acertando as arestas. As histórias e as outras interações nós estamos fazendo ainda, não é? Então, assim, o livro ele está, digamos, mais do que 50% pronto, não é? E assim, ele está bem adiantado nesse quesito, né, na questão de escrita. E é evidente que quando a gente abrir, como o Marcos disse, nessa parte do alfa aí, quase que pronto, a gente tem quase certeza que muita coisa vai mudar. Então, é muito legal quando você abre para a participação do público. Pô, legal, bacana. Mas olha, como vocês já disseram aí,
já está por subentendido que o público vai participar não só nessa fase beta, como também na alfa, durante o financiamento coletivo e durante todo o momento de acabamento e finalização do livro. Isso é bem legal. Então, para a galera já desde agora saber, eu pergunto para ti, Wesley, quais são os próximos passos para a produção do jogo? Olha, os próximos passos é o financiamento coletivo propriamente dito, não é que ele vai sair agora no dia 26 de setembro, né, 26 de setembro, por financiamento coletivo, não é? E depois a gente, pelo nosso site, você consegue encontrar os jogos de campinho, a versão beta, e ali mesmo você já consegue já fazer alguma crítica, como o Marcos bem disse, a gente é bem receptivo, né? Você, tem uma parte aqui que eu não gostei, ou então poderia incluir isso e tudo mais. Ali você já consegue fazer. Isso vai andar concomitante, não é? O financiamento coletivo a essa primeira recepção. Aos apoiadores, nós iremos liberar material atualizado, não é? Periodicamente, no decorrer do financiamento, a gente vai liberar material atualizado, material com mais conteúdo do que esse beta, não é? Para que o pessoal possa ir pegando, possa ir se adaptando, pode ir fazendo os testes e tudo mais. Então, os próximos passos é isso daí, o financiamento coletivo, propriamente dito, a recepção, esse aparato de... toda essa impressão que o público vai ter e o seu feedback e depois essa síntese que nós vamos fazer, essa dialética que a gente vai fazer, no caso, né? Síntese não, a dialética que a gente vai fazer para com o público e a produção do livro propriamente dito. Se tudo der certo, a gente pretende lançar o livro mesmo em maio, junho de 2022, porque nós estamos também produzindo, né? Entre mentes, estamos produzindo o Chover e Relampear, não é? Então, essa é basicamente os passos que daremos no livro. Tá, e outra coisa, a gente está fazendo agora as fichinhas, as planilhas, para que você possa jogar e anotar as suas modalidades, né? Desenhando mesmo, fazendo ali no Photoshopzinho e tudo mais, que também não é a definitiva, não é? Muita coisa ali vai mudar. E Marcos e eu faremos joguinhos, a gente vai fazer a gente jogando para ir ensinando também e postar ali no YouTube. A gente lendo o livro, jogando as modalidades, para ensinar, para chamar a galera também para adquirir o nosso material. Show de bola. Uma outra coisa que a gente vai estar tocando é justamente nesses passos seguintes, conforme o grau. O que a gente vai... O livro vai estar praticamente pronto. O pessoal que apoiou vai ter o PDF praticamente já concluído na mão assim que tiver a campanha terminada. A gente vai estar trabalhando ali para fazer a impressão e a gente vai estar trabalhando também conforme as metas extras forem sendo realizadas. Então, a gente tem alguns materiais adicionais que a gente tem em mente, né? E conforme o financiamento coletivo dê bastante sucesso, a gente pode realizar essas metas adicionais e produzir outros materiais que vão chegar à mão dos apoiadores, né? Algumas coisas que são mais PDFs, outras coisas que são mais impressos. E a gente então está calculando essas coisas para poder fazer. E a gente então não delimitou exatamente o que elas, mas são, como a gente já atribuiu, são outros jogos, por assim dizer, e que são possíveis a partir dessa premissa, né? Tanto, entre aspas, sei lá, a gente ainda está vendo, né? Mas expansões mais no sentido do RPG solo, coisas mais no sentido dos jogos de tabuleiro, né? Nos jogos de mesa, que não são exatamente RPGs, mas que são inspirados nesse livro, quanto ao próprio universo dos jogos e dessa parte de ensinar, dessa parte didática e paradidática mais do jogo de campinho, para ficar como um recurso disponível para o público, né? Então a gente vai ter algum conjunto de metas que a gente vai tentar liberar ali para poder oportunizar para os apoiadores, tanto na forma de
talvez de apoios adicionais que ficam liberados a partir de uma certa meta extra, quanto na forma de coisas que vão aumentando o volume do pacote que a pessoa tem conforme vai apoiando. Uma coisa que a gente vai precisar bastante nesse projeto aqui é que, no nosso entendimento, se não exatamente todo jogador de RPG que tem o saudosismo, a nostalgia e vincula ele com a proposta do jogo, existem inúmeras pessoas que têm essa provável reação à proposta. E é interessante, então, bastante divulgar o projeto para que ele chegue nas pessoas que não estão exatamente dentro da bolha regular do RPG. Ou se você pode achar uma pessoa que não está talvez interessada nessa proposta, mas uma outra pessoa que está fora da bolha, que joga, sei lá, tá chovendo, chegou uma pessoa aqui de uma idade diferente na casa, você não sabe o que fazer, você vai pegar um banco imobiliário, uma coisa assim do gênero. Uma pessoa que está dentro desse escopo pode estar também interessada nessa proposta do jogo, assim como o próprio Chover Relampear, que acabou atraindo pessoas que não são da cena do RPG, que são da religião, por exemplo, no caso dos praticantes de Umbanda e tudo mais, e essas pessoas apoiaram com o interesse de ver o resultado, né? Então aqui também é interessante que o pessoal que achar a ideia interessante divulgue para as outras pessoas, não necessariamente só para as pessoas que curtem RPG, para que elas vejam isso, né? Você tem professores que podem isso aí, que lidam principalmente com o público mais jovem, pais que têm seus filhos ali, né? E a vizinhança deixa os filhos, né? Talvez pouco familiares com esses jogos. Muitas, inclusive, são de 10 anos mais novas que eu, por exemplo, que vocês, só tiveram experiência de jogos com crianças na escola. Muitas é só educação física, atividade escolar e tudo mais, e tem brincadeiras e tudo mais, mas não envolve necessariamente a corrida em pé de lata ou a prática de soltar e algumas outras coisas que são bem menos escolares, por assim dizer, mas que nada impede que sejam desenvolvidas dentro da escola. Se não tem um espaço próprio fora, na rua, dá para você rolar aqui dentro. Então a gente tem algumas outras propostas que é interessante esse projeto chegar para outras pessoas e ver se elas podem também apoiar, porque quanto mais a gente apoiar, mais a gente pode trabalhar essas metas extras, trabalhar em cima do projeto e desenvolver conteúdos adicionais. Beleza. Bom, eu vou fazer aqui a última pergunta e os dois vão precisar responder. A pergunta é a seguinte: quem são vocês nos jogos de campinho? Marcos. Bom, curioso, isso aqui. Eu era, primeiro, a mesma coisa que o Wesley falou, eu era a sombra do meu irmão, né? Então, a gente que é irmão mais novo tem esse negócio. Meu irmão, praticamente, é um camarada muito grande, então ele sempre foi grande, desde pequeno ele era grande. Então, ele não tinha toda uma experiência de tal com o pessoal mais velho e tudo mais. E você tinha toda aquela escadinha que costuma fazer numa vizinhança que não tem muita criança. Tinha algumas crianças, mas não tanta criança assim. Você tem aquela escadinha e tal, não era nem o menor, nem o maior. E era o irmão do meu irmão mais velho. E os pais dois trabalhavam, então era o tempo todo as crianças na rua. Ou dentro de casa assistindo TV sozinho lá praticamente. E na rua tinha essas coisas. E eu sempre fui uma pessoa de uma socialização um pouco meio confusa, assim, meio diversificada, né? Então, quando meu irmão ia pra rua e me levava junto, eu me integrava ali, meio que por dó ou por influência do tamanho do sujeito lá, o pessoal me colocava em algum lugar na coisa. Eu, por outro lado, eu precisava que alguém me chamasse para ir pra rua, do contrário eu não saía por conta própria. Então era aquela coisa, chegou alguém, me chamou, eu ia pra rua. Depois que meu irmão ficou mais velho e tudo mais, e não era mais uma figura frequente na rua, se limitou a mais uns 2, 3 camaradas que brincavam comigo. Então isso não era mais uma coisa tão frequente, né? E com um número menor de pessoas, você não tem aquelas mesmas brincadeiras de grande quantidade. Mas tinha umas coisas, voltando para aquele período, como eu falei, que eu era a sombra do meu irmão, que existia aquelas, vamos dizer assim, nações, não eram ruas propriamente, as nações do bairro se
era o pessoal da minha imediação, o pessoal que a gente vivia perto do campinho, que era um terreno baldio com 2 traves. E você tinha o campão, que era um terreno que não era baldio, era um terreno numa área propriamente traves, estavam nos sábados e tal, que durante a semana não era. Isso era a zona de outra turma, que tinha maior quantidade de gente mais velha e etc. E aquela zona era tipo uma zona proibida, você não podia jogar no campão, porque era a zona de outro negócio. E tinha 2 outras vizinhanças que eram de outros grupos, e eles eram praticamente, tipo assim, a gente lidava como se fossem rivais, a nação de baixo, o povo do campinho e o povo do campão. Mas você tinha o pessoal do lado que eles eram estrangeiros, então quando eles apareciam na nossa, tipo uma invasão e tal, e você tinha que ficar e brigar com você tinha. Então tinha um bairrismo muito assim, peculiar ali, né? Que não havia uma grande congregação das crianças. As crianças ficavam nesses bolsos aqui. Ah, essa turma que eu tô seguro com aquele pessoal ali, eu não sei como é que eles vivem. Era quase como se fosse. Era absurdo você falar assim, são crianças do mesmo jeito. Mas pra gente, na época, parecia uma coisa muito arriscada você lidar com crianças de um bairro diferente que vinha dali e tal, etc. E na maioria das vezes, a maioria das coisas se resolvia você fugindo, que é o normal. Mas a gente tinha alguns jogos ali, a gente não, como eu falei, não era uma comunidade muito grande de crianças, da minha nação, né? Da minha comunidade. E eu era, então, a gente participava de algumas coisas, mas em regra eu não participava das competições mais arriscadas, por assim dizer, por um princípio de autopreservação que eu sempre tive, razoável, que alguém poderia chamar de covardia, mas eu não chamava assim. E como eu falei, eu tinha já lá meu irmão para ser corajoso sozinho, e ele não, tipo assim, se acontecesse alguma coisa comigo, ele se tomava bronca. Então ele não é que ele me protegia porque ele exatamente naquela coisa assim de eu vou proteger meu irmãozinho. Ele me vigiava, porque se eu fosse fazer alguma coisa que me colocasse em perigo, ele ficava puto comigo porque ele ia tomar bronca depois. Mas eu era muito desastrado, então se eu fosse fazer qualquer coisa na rua, eu ralava um joelho, eu machucava um dedo. Isso era a regra. Então eu ia pra rua, voltava com o dedo machucado, voltava com o joelho machucado. Eu nunca fui muito destro, então também tinha esse outro aspecto, além do psicológico, que independente, se eu tentasse brincar, eu me machucava. E isso era um fato automático. Então, tipo assim, vamos brincar de andar em cima do meio-fio, eu conseguia torcer um tornozelo. Então, vamos fazer. Então, qualquer coisa que envolvesse maior nível de risco, eu automaticamente me machucava. Mas isso. Tanto que eu tive um monte de cicatrizes. Você olha assim, esse menino devia ficar na rua brincando o tempo todo. Não. É da meia dúzia de vezes que eu ia. Então fazia uma cicatriz nova, regenerava ela, tal, aí voltava para se machucar de novo. Então era com frequência esse ciclo ali que tinha. Então eu tenho uma experiência observatória razoável, mas eu participei um pouco menos diretamente nos jogos de campinho do que até mesmo eu gostaria, se você parar para analisar de retrospecto, mas como eu falei, se o pessoal me chamasse, eu ia, se o pessoal não me chamasse, eu tinha essa atitude de ficar em casa assistindo TV ou jogando videogame quieto na minha, isso se tivesse a possibilidade, porque com frequência o meu irmão também que vigiava o videogame, eu também não conseguia jogar videogame sozinho. Então você tinha esse claustro fraternal que fazia parte da experiência, ao mesmo tempo protetiva e ao mesmo tempo restritiva, mas você tinha inúmeras pessoas que eu observava que eram diferentes, que eu via essas figuras assumindo diferentes papéis e era um pouco diferente de outros lugares que tinha uma frequência, uma quantidade maior de crianças na vizinhança, entendeu? Característica do bairro ou da própria, porque a gente vivia numa ladeira, por assim dizer, né? E as distâncias eram um pouco maiores, por assim dizer, devido ao fato de que tudo é morrado, né? Então você acaba ficando isolado no seu morro, né? E o pessoal de um outro morro tem que se mover e tudo mais. Então você tinha uma densidade de criança relativamente pequena. Como é que era o seu caso aí, Wesley?
Eu já era um pouco mais diferente já, porque principalmente por causa da região em que eu moro, né? Eu já moro aqui há algumas décadas, então até hoje ela é um pouco mais afastada, como eu já disse, e na época era com bem menos casa, bem menos movimento, e as coisas eram mais longes, parece, né? Depois que a gente cresce, que as distâncias ficam menores. Eu falei, né? Então, bairro do lado, pra mim, parecia distante, né? Outra nação. Eu era um moleque da rua, cara. Eu gostava muito de roubar coco, roubar goiaba, caçar tanajura, caçar rã, saca? Aí tem que botar uma legenda agora pro Rodrigo, né? Não, mas eu conheço Tanajuri também, Ram. Beleza. Então, assim, eu sempre fui da rua, assim, sempre brinquei. Porque minha mãe e meu irmão sempre trabalharam. Meu irmão é muito mais velho do que eu, não é? E eles sempre trabalharam fora e eu sempre fiquei muito mais sozinho. E, gente, lembrando que a gente não pode ser anacrônico, né? É uma outra época, tá, gente? Uma outra época. Isso aí é anos 90, tá bom? E assim. De caçar égua para ficar andando no meio do pasto e andando no meio da rua, né? De ficar montando em égua dos outros aí. E fazendo essas coisas. Aí então eu peguei todas essas épocas assim tá na época de fazer boleba de gude, ou então peão, pipa, sempre eu nunca chamava a galera, mas eu sempre estava inserido pra frenteza mesmo, né? Não, o pessoal tá brincando, eu vou lá brincar também. Tanto que na rua aqui de casa, ela foi calçada há pouco tempo. Antigamente, a gente brincava até de corrida de tampinhas, fazia um autódromo e ficava brincando, tec, com as tampinhas, era muito legal, era muito divertido. Então você tinha essas oportunidades de brincar boleba de gude, corrida de tampinha e todas essas outras coisas. É evidente que eu prefiro hoje a rua calçada, tá, gente? Sim. E assim, tanto que eu fui namorar com 18 anos, cara. Eu não tinha. Tinha aquelas paquerinhas, mas nada muito sério. Eu fui namorar com 18 anos e tô com a mesma namorada até hoje. Isso já há alguns anos já, viu? Porque eu sempre fui da rua, eu sempre fui da galera, assim. Tem uma coisa que eu tava mencionando com Wesley, que é uma característica do período que a gente viveu, que a urbanização na nossa cidade, que nem é uma cidade muito lá na capital e tudo mais, né? Mas mesmo aqui na região da capital do Espírito Santo, ainda tem alguns terrenos, mas quase não tem mais terreno vazio, que é de onde é que brotam os campinhos. Né? Uhum. Então você acha um lugar, mas geralmente hoje em dia é murado, cercado, etc. Tem vigilância sanitária que manda o lugar não ficar baldio, etc. Mas naquela época não. Você tinha um monte de terrenos que estavam sendo ainda ocupados, só no centro das cidades mesmo, que eram 100% pavimentados, urbanizados, etc. Então no meu bairro, no bairro Wesley, você tinha aquelas ladeiras assim abertas, cheias de barro só, umas matas que brotavam no lugar, e você andava por lá e ficava imaginando que você estava na floresta, não sei o que, etc e tal. Ou era mesmo meio que um tanto. Então, não é assim em todo canto aqui no Espírito Santo, particularmente assim. Em São Paulo, talvez as pessoas tenham uma experiência um pouco mais precoce de urbanização, coisa assim. Mas é uma característica geral, bastante familiar, década de 90 particularmente, que é esse momento central de infância nossa aqui, que a imediação fosse essencialmente um monte de terra, ou de paralelepípedo, ou de terreno de barro, e aí você tem uma série de coisas que são exploradas nisso, como você, por exemplo, fazer na terra mesmo uma pista para fazer corrida de tampinha, ou você tem uma ladeira assim pelada, que não tem nada, você pode soltar pipa ali à vontade, esse tipo de coisa. O pessoal até fala assim, agora passou os cabos aqui dos postes, não tem como jogar mais uma pipa e tal. Você tem essas características, né, que são bem peculiares desse tempo. E é uma coisa engraçada que no nosso livro a gente faz isso ser uma espécie de... São 100 anos, né? Então você tem que uma espécie de dimensão espacial no tempo, né? Onde os jogos de campinho acontecem. Eles acontecem fora do tempo. Eles não estão na década de 90
eles não estão exatamente nos anos 2020, eles estão num espaço do tempo meio que separado, que cada um se imagina nele de um jeito próprio, né? Mas a gente, então, é até interessante a gente pegar essas experiências, esses feedbacks de diferentes gerações, para a gente tentar fazer esse campinho atemporal. Claro, parte desse princípio dos anos 90, mas a gente faz uma história que não é localizada especificamente numa década. Ele acontece após um centenário de uma centena de anos, 1994, lá o Brasil está sendo pentacampeão inúmeras vezes dentro desse universo, né? Então tem esse lado cronológico interessante, que é uma série de coisa que a gente, nós dois somos historiadores, a gente fica sempre pensando sobre esse lado, né, dos jogos. E no nosso jogo de campinho, a gente tem esse momento crônico que remete a esse período. Então tem terreno, tem um campinho propriamente para poder acontecer essa competição. Ok? Vou fazer aqui uma rápida contribuição antes de ir para o encerramento. Tem uma brincadeira que a gente faz muito aqui na nossa região, principalmente amazônica, que é uma região que chove, e quando chove é chuva torrencial, é água pra caramba que cai. E em função dessa quantidade de água que cai, formam-se praticamente rios nas valas. E como toda vala é projetada para desembocar num bueiro, eis que tínhamos uma corrida de barquinhos até chegar no bueiro. Então nós preparávamos pequenos barquinhos, colocavam no ponto mais alto da vala e saltava. Ganhava o barquinho que chegasse primeiro no bueiro. Nossa, chovia, a gente ia doido pra rua para fazer a competição dos barquinhos. Essa era uma brincadeira assim que era muito bacana na época. Fica aqui como sugestão. Eu só consigo imaginar o Pennywise, cara. É verdade. No meu bairro tinha um conto calcionário sobre a chuva, porque a gente tem chuvas torrenciais de dezembro até janeiro muito fortes, da enchente, etc. na nossa cidade. E tinha um conto calcionário de uma criança que foi levada por uma chuva dessa. Eu não sei se ela foi levada mesmo, mas o fato é que uma criança de fato pereceu numa situação dessa e tal. Mas a gente também fazia os barquinhos na época das chuvas mais torrenciais e fazia. Na verdade, a criança não pode ver uma poça, né? A criança viu a poça, começa a fazer ali uma zorra em cima daquilo. Então, de poça até valas propriamente cheias de água, a gente jogava barquinhos também. E acho que esse jogo não está na sequência ali de negócio. Mas como eu falei, a gente talvez possa fazer alguns materiais adicionais nas metas extras. É uma coisa também interessante de a gente fazer, algum compêndio adicional que eu estava até mencionando com essa aqui, uma característica comum desses jogos de campinho é a famosa participação imigrante, né? Quando chega uma criança que vem de uma outra cidade, de um outro local, ela geralmente traz alguma brincadeira nova para a vizinhança, né? E aí tem um tempo dessa coisa enturmar, quando ela se sente à vontade, ela fala assim, eu jogo assim no meu lugar. E o pessoal abraça a brincadeira nova, costuma tocar aquilo ali, conforme essa integração acontece. E aí, então, um dos fatores que engatilha novas temporadas de jogos costuma ser justamente a chegada de alguém que trouxe um jogo diferente, ou um filme, né, que inspira um certo ânimo diferente e tal. Mas um dos fatores que a gente pretende endereçar, provavelmente nas extras, são outros jogos, né, que poderiam ser desenvolvidos também dentro do âmago do campinho. Perfeito. Bom, estamos chegando agora no final, e aí eu vou pedir para vocês mandarem os últimos recados para a galera. Começa aí, Wesley. Gente, o recado é: apoie a cena nacional, cara. Faça igual, faça como o Rodrigo Hagabashi apoia a cena nacional. A gente produz muito e muita coisa de qualidade, gente. Então, o que é apoiar? É só gastar seu rico dinheirinho? Não, não é simplesmente isso. Se você quiser gastar seu dinheiro com a gente, eu aceito muito bem. Pode mandar, depois eu mando a chave Pix aí pra vocês. Mas assim, apoiar não é só isso. Apoiar é abrir espaço pra gente poder falar dos nossos projetos, dos nossos não, tô falando de toda a cena, né? Compartilhar, curtir, comentar, mandar pro amiguinho, mandar pra amiguinha, pra tia, pro tio.
é fazer de fato a cena crescer, é fomentar essa nossa cena que precisa muito. Além disso, é muito criativa e se produz muito. Então eu tenho certeza que um jogo que você precisa agora, ele já foi produzido. Porque tudo se produz aqui no Brasil, gente. Seja solo, seja o convencional, seja print and play, de qualquer sentido. Então, assim, apoie a cena. E se você também quiser, 26 de setembro, agora vai começar o financiamento coletivo do Yotun Raivoso. Ok? Então apoie também a gente aqui. E um beijo, gente. Tchau, tchau. Marcos. Bom, é só apontar os endereços, né? O Wesley falou, né? É importante apoiar a cena nacional, seja acompanhar. É muito interessante você assistir os podcasts ou conversar com o pessoal. Igual eu faço quando o Wesley faz o ponto 2, eu mando e-mail para ele. Então, se dá feedback para o pessoal que você escuta, números autores muito próximos aqui do público, então se você procurar eles, tem o pessoal que está no Twitch, né, no roxinho, como a gente chama lá, né, que faz lives e que interage com o pessoal, tem jogos de RPG. A gente fez algumas lives, inclusive da Jotun, participamos com o pessoal que interagiu com lá. Então tem sempre essas várias oportunidades. Você que joga RPG ou que tem interesse em RPG, não precisa ficar sozinho, né? Tem toda uma comunidade, é só interagir, nada impede, só facilita. E uma outra coisa é justamente os nossos acessos. Você vai na jotunraivoso.com.br, lá você tem acesso ao Linktree para você achar todas as outras coisas, ou mesmo direto os links para o site. Você também vai achar no catarse.me a Jotun Raivoso lá e como é que é o nome do campinho? Campinho, assim? Barra Campinho. Barra Campinho, você vai achar o nosso financiamento a partir de São Cosme e Damião, fazer a alegria das crianças, no caso, a criança Wesley, para ajudar a pagar as contas aí. Essa etapa paterna. Linktree barra Jotun. Muito simples, você vai. Falando nisso, lá no site, no site da gente, o Marcos disse aí. Do jogo na forma de. Né? Tá ali, né? A gente ainda sem editar todo o material, etc. E tal. Você dá uma de cara, acho ali essa verve do livro, que o Rodrigo fez aí uma leitura pra gente. E se simpatizou com o negócio, segue de perto, que a gente vai logo estar no financiamento e publicando o livro propriamente em sequência, né? E tem outros materiais da Jotun, né? Conhece ali, tem como achar do Genite, tá até mudando ali de casa, etc. Se você não conseguir comprar no Genite, você pode pegar falando direto com a gente como é que você faz para conseguir o PDF ou o livro físico do Resistência Glork. E logo mais a gente deve fazer também, depois do lançamento do Chuveiro Relampear e outros jogos aí que você consegue com a Jotun. Também tem um monte de download gratuito que você pode fazer lá, aventura pronta, uma série de material. Fique à vontade. Beleza! Então, encerramos mais uma entrevista especial com a galera do Yotun Raivoso sobre o jogo Jogos de Campinho. Muito obrigado ao Marcos, muito obrigado Wesley e a galera. Até logo. Falou, pessoal! Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.